Sejam bem-vindos ao último Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. E no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais da vida e obra do escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro, Mário Raul de Moraes Andrade, ou simplesmente Mário de Andrade. Nascido em 9 de outubro de 1893, na cidade de São Paulo, Mário de Andrade era de uma família humilde e possuía 2 irmãos. Morou durante quase toda a sua vida aqui em São Paulo no mesmo endereço. Cito a Rua Aurora, número 320, lá no Largo do Paissandu, onde os seus pais, Carlos Augusto de Andrade e Maria Luísa de Almeida Leite Moraes de Andrade, também haviam morado. E desde muito cedo mostrou grande inclinação às artes, principalmente na literatura e na música. Foi durante a sua infância que ele aprendeu piano, sendo considerado um pianista prodígio, e acabou sendo matriculado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1911. Ele recebeu educação formal apenas em música, mas foi autodidata em história, arte e, especialmente, em poesia. Durante os seus estudos no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, Mário de Andrade precisou enfrentar alguns problemas. Em 1917, seu pai, o Dr. Carlos Augusto de Andrade, acabou falecendo. Foi durante a adolescência também de Mário de Andrade em que ele passou por um problema muito sério. Em 1913, o seu irmão Renato, então com 14 anos, acabou falecendo devido a um golpe recebido enquanto jogava futebol. Isso causou um profundo trauma em Mário de Andrade. Ele acabou abandonando o conservatório e se mudando para Araraquara. Quando voltou, um tremor havia afetado suas mãos, fazendo com que sua habilidade em tocar piano fosse afetada. Mesmo assim, ele não desistiu dos estudos em música e acabou estudando canto, regência, história e teoria musical, e acabou se tornando um professor de música. Em 1917, com apenas 24 anos, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, sob o pseudônimo de Mário Sobral. Em 1922, publicou ainda a obra de poesias Pauliceia Desvairada e tornou-se catedrático de História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, ele auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, trabalhando ao lado de diversos artistas nacionais. Com Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pitta, eles formaram o grupo modernista que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco. Em 1927, ele finalmente começou a se dedicar ao seu grande prazer, a literatura, e publicou a obra Clã do Jabuti, que era pautada nas tradições populares. Nesse mesmo ano, publicou também o romance intitulado Amar, Verbo Intransitivo, onde ele criticou a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Mário sempre foi um grande estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. O resultado disso nós pudemos ver em 1928, quando ele publicou sua Rapsódia, o romance Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira e que teve um diário de leitura todinho dele aqui mesmo dentro do Ictus Podcast. Essa obra foi o resultado de anos de pesquisa e que reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem nenhum caráter. Os anos seguintes foram marcados com muito trabalho. De 1934 a 1938, ele trabalhou como diretor no Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1938, acabou se mudando para o Rio de Janeiro e foi nomeado catedrático de Filosofia e História da Arte e também diretor no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal.
Em 1940, ele acabou voltando para São Paulo e começou a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN. Mário de Andrade nunca se casou e acabou sendo questionado mais de uma vez sobre sua orientação sexual, da qual não temos grandes informações, não que isso importe. Alguns anos depois, sua saúde começou a ficar mais frágil. E no dia 25 de fevereiro de 1945, com apenas 51 anos, Mário de Andrade acabou falecendo em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. E aí, gostou? Então não se esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar este e outros episódios. E quero deixar aqui o meu agradecimento ao Thiago André Monteiro, ao Sr. Chico Gabriel e a toda a equipe do Ictus pelos anos em que trabalhamos juntos. Foi para mim um prazer trabalhar com pessoas tão incríveis quanto eles e crescer demais profissionalmente. Fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento a você, nosso ouvinte, a você, meu sócio e amigo Tam, e ao meu professor Chico Gabriel, que nos ensinou tanto sobre podcasts. Muito obrigada, pessoal. Aqui é a Carol Simão e até mais.